Então são criados esses livros, são criados esses catálogos, tá? Que reúnem os estilos históricos, principalmente os estilos greco-romanos, que reúnem as ordens gregas, os elementos estilísticos da arquitetura classicista, tá? Mas que vão reunindo elementos da arquitetura barroca, da arquitetura do neoclassicismo, tá? E que vão passar a compor uma série de catálogos à disposição daqueles que desejam fazer projeto, tá? Aos poucos, esses livros eles vão se tornando públicos e vão se tornando possibilidades, opções, tá? Dentro de um universo para quem deseja projetar. De uma forma geral, acontece um declínio do artesanato. Isso é esperado por conta do processo de industrialização, né? Isso a gente conversou na aula passada. A indústria começa a produzir imitações baratas e pretensiosas, que são produzidas pelas máquinas, de ornamentos que no passado tinham possuído significado e nobreza próprios, porque eram produzidos de forma manual. Então, aquilo que no passado era feito como peça única, era feito por mão de artesão, agora é reproduzido grotescamente por uma máquina, tá? E é reproduzido muitas vezes, de forma que deixa de ser uma peça de arte, tá? Continua sendo um ornamento, continua sendo uma peça decorativa, porém não tem mais o mesmo significado, não tem a mesma nobreza. Essas imitações, esses ornamentos industriais, eles vão ser bastante difundidos pela indústria, tá? Esses ornamentos vão ser bastante difundidos pela indústria, inclusive vão ser muito utilizados no Brasil, tá? No final do século XIX, princípio do século XX, quando o ecletismo chega ao Brasil e os catálogos das indústrias que produzem esses ornamentos, que produzem o vidro, que produzem o azulejo, que produzem as esquadrias, etc. Tá? Quando não se usa esquadria local, de produção de madeira local, etc. Esses catálogos vão chegar aqui em Belém, Manaus, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Recife, Fortaleza. E aí essas capitais vão importar esses elementos decorativos para poder implantar nas suas edificações. É um período de experimentação de novos tipos de materiais e ornamentos, na busca por um estilo apropriado para a arquitetura do ferro e do aço. Tá? Por que é importante falar dessa experimentação? Por que é importante falar da busca de um novo estilo, de um estilo apropriado para a arquitetura do ferro e do aço? Pela mesma razão de que na semana passada a gente falou que o processo de industrialização ele tinha sido muito agressivo para o ambiente estético, tá? Para o ambiente artístico. E, de certa forma, os artistas, artesãos, eles ainda não tinham conseguido fazer frente a isso. Tá? Então, ainda não se tinha encontrado um estilo apropriado para isso, e esse período de final do século XIX vai ser um período em que se faz uma série de
experimentações diferentes. E, basicamente, em cada país da Europa, principalmente na Europa Ocidental, vai se ter um grupo diferente, que vai fazer uma experimentação diferente, tá? Com uma característica nacional, regional, vamos dizer assim, né? Frente ao desenvolvimento acelerado da indústria. Nas grandes exposições universais, que eram exposições que aconteciam nessa época, reunindo a produção industrial do mundo que se conhecia nessa época, né? Acontecia de tantos em tantos anos, sempre em alguma cidade, inicialmente alguma cidade europeia, depois começou a acontecer nas cidades americanas também. Falava-se muito em modernidade, por causa do acelerado desenvolvimento da indústria, das ciências, das cidades, das comunicações, né? O John Ruskin e o William Morris, que a gente falou na aula passada, alimentavam a esperança de um retorno às condições medievais. Mas a maioria dos artistas não estava à busca de uma antiguidade. A maioria dos artistas não tinha esse olhar historicista, mas tinha um novo olhar estético, um novo estilo, uma nova arte. Nas artes, inicia-se uma busca declarada pelas artes do Oriente. Aqui eu trago o ponto de vista do Gombrich, tá? Vocês leram esqueci o nome do nosso amigo agora, o Pevsner, Nicolaus Pevsner. Inicia-se na arte uma busca declarada pelas artes orientais, japonesa principalmente, que inclui o uso da assimetria do efeito visual causado pelas curvas sinuosas. Agora eu vou dar uma parada aqui nessa apresentação. E eu quero saber de vocês sobre a leitura do livro. Como é que foi? Compartilhem comigo. Tell me your dramas. Vamos lá, gente, sobre o que fala o texto do Pérez, né, que eu passei para vocês. A pergunta mais básica. Bom, ele fala sobre o início da Arte Nouveau, fala que ele era um período de transição e sobre as características dos ilustradores que iniciaram esse período, como é que eles faziam as suas ilustrações, as curvas dos seus desenhos. Podem falar mais, por favor. Não precisa resumir. O professor fala também do uso de novos materiais, que eles mesclavam, né, ferro e vidro nesse período. Dois produtos industriais, né? E que além da pintura e da arquitetura se fez presente em livros, revistas e no design, decoração e imobiliários.
O que é legal porque marca um ponto extra a favor dos desenhistas, marca um ponto extra a favor dos ilustradores, que até então eles não tinham o prestígio, o mesmo prestígio que os artistas, que os arquitetos, né? Eles tinham um prestígio muito inferior. Isso, Beatriz. Isso é uma característica, Bia, do Pevsner, viu? Qualquer livro do Pevsner que você lê, ele sempre costura o conteúdo dessa forma. Ele vai apresentando como o movimento teria começado, quem teriam sido as referências iniciais, e depois quem teria retomado, e como foi se dando continuidade, quem foi desenvolvendo isso, quem foi desenvolvendo aquilo. Então, o Pevsner vai fazendo isso, tá? Outros autores, eles vão contando a história de outra forma. Será, Bia? Você achou que ficou um pouco perdida porque não leu o livro inteiro? Eu não consegui mandar o livro inteiro, tá? Porque o CIGA, ele não carrega documento acima de... É muito nome. Mas vai ser muito nome o tempo todo. Vai ser muito nome o tempo todo. Por isso que eu sempre falo, assim, é uma das razões que eu peço para vocês resumirem. Aí, quando vocês falam, é melhor. Eu tenho que ficar respondendo a um chat. É complicado. Mas olha só, Bia. Ele não se referiu a esses autores em capítulos anteriores. Tá? Tá, tudo bem. Você disse ali em cima, verdade. Ele não se referiu a todos esses autores, acho que a maioria deles em capítulos anteriores. Em capítulos anteriores ele estava falando de outras coisas. Tá? Esse livro é chamado Os Pioneiros do Desenho Moderno, e ele vai apresentando várias vertentes, várias correntes de estéticas que ele apresenta como correntes que são introdutórias do desenho moderno. Esse livro do Pevsner, eu não sei se vocês observaram, porque eu mandei para vocês a capa e as páginas iniciais. Olha aqui o ano dele. Esse livro, eu fiz questão de digitalizar logo ele todo, assim que eu pude, porque ele estava se desfazendo. Eu quero dizer para vocês o ano dele. Não está nas páginas iniciais, eu acho que está nas páginas finais. Lisboa. Ele é publicado em Lisboa. Emile Zola. Até o Emile Zola é citado. Eu queria ver a publicação inicial desse livro. Publicação original. Ah, mas eu encontro rápido na edição em língua portuguesa, de acordo com a Penguin Books. Eu acho que ele é de 74, professor. Pelo que eu vi aqui de um livro que eu baixei dele. Não, 1936. Prefácio da primeira edição. Está aqui. A maior parte do trabalho de preparação deste livro foi realizado durante os anos de 1930 a 1932. Em 1930, eu regi um curso sobre arquitetura do século XIX e XX na Universidade de Göttingen, Alemanha, e publiquei depois na Göttingische Gelehrtenanzeigen
de 1931, uma curta exposição preliminar do papel desempenhado por cada um dos arquitetos mais importantes na evolução do movimento moderno. O que acontece? O Pevsner, ele é contemporâneo a esses artistas, arquitetos e ilustradores. Então, como ele viveu esse momento de final do século XIX para o XX, ele reuniu todos esses dados históricos, e ele era professor de história da arte, história da arquitetura. Ele começou a escrever sobre isso, ele dava aula sobre isso. Se não estou em erro, contudo, é este o primeiro livro que se publica sobre este assunto, e tá? Eu estou trazendo para vocês a primeira publicação, a publicação mais antiga que se tem sobre esse assunto. Contudo, tenho consciência clara das suas deficiências e ficarei grato a quem quer que seja que possa chamar minha atenção para os erros, por defeito ou por excesso que nele possam haver. Só quando as minhas investigações estavam terminadas, tive conhecimento dos excelentes artigos de P. Morton Shand na Architectural Review de 33, 34 e 35. O fato de as nossas conclusões coincidirem em numerosos aspectos é uma agradável confirmação das opiniões expressas nesse livro. Sinto-me em grande dívida para com Geoffrey Baker, a Catherine Munro e Alec Clifton Taylor, que procuraram apagar do meu texto os vestígios mais deselegantes de uma língua estrangeira. Receio, todavia, que lhe falte ainda em larga medida aquela precisão vigorosa que caracteriza o bom inglês. Quero também registrar aqui a precisão, a gratidão que devo à minha mãe, Frau Annie Pevsner, que aproveitou uma época de ócio forçado para tornar legível e publicável um manuscrito incompreensível. E a Richard aí é uma gratidão mais pessoal, tá? Mas olha só, ele publica então em 36 e depois republica em 48 esse livro. Mas são escritos dele da década de 30, que com certeza é um material que ele foi reunindo desde o final do século XIX até então, tá? Os capítulos desse livro são As Teorias de Arte de Maurice A. Gropius, Walter Gropius, da Bauhaus. Segundo capítulo, de 1851, a Maurice e as Artes e Ofícios. Depois, a Pintura em 1890, a Arte Nova, que é o que vocês leram, a Engenharia e Arquitetura do século XIX, a Inglaterra de 1890 a 1914, então é aqui que ele de fato entra no século XX, e o movimento moderno antes de 1914, então ele não passa de 1914, tá? Então, tanto que esse eu acho que esse é o único capítulo desse livro que a gente vai ler. Eu tenho outro livro do Pevsner que eu nem tenho digitalizado e que eu não trouxe para Belém. A gente não deve utilizar ele nessa disciplina, que é a máquina, Teoria e Projeto na Primeira Era da Máquina, que ele trabalha o movimento moderno. Mas esse livro aqui ele é anterior mesmo, tá? Mas justamente porque ele faz essa postura, e a segunda edição é de 94, olha, essa edição que eu tenho, é porque eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês, tá? O livro que eu tenho em casa, ele está embalado num plástico, amarradinho com um barbante, igual... Alguém já entrou numa biblioteca de obras raras? Quando você pega um livro de obras raras, geralmente ele está envolvido num papel craft ou num paninho, amarrado com um barbante ou um cadarço, tá? Porque quando você abre aquele livro, ele está todo desmanchado.
Ele não tem mais como se recuperar. Tá? Esse meu livro é tão antigo que ele está assim. Eu acredito que ele seja uma publicação da década de 50 ou 60. Tá? A publicação que eu tenho é assim, é antiga. Tá? É uma publicação de Lisboa, da Penguin Books. Então, eu não sei de que ano é, porque eu não encontrei o ano aqui. Tá? Agora, com certeza, tem publicação brasileira desse livro mais recente. Beleza. Assim como eu tenho outros livros assim, nessas condições. Eu tenho uma mini biblioteca de obras raras em casa. Tenho alguns livros da década de 30, década de 20 em casa que eu tenho que guardar do mesmo jeito, porque eles estão para completar 100 anos já. E se eu não guardar assim, eles se desfazem, vão virando pó, ou então a traça vem da traça mesmo nesses livros. É incrível, parece que a traça vem no cheiro desses livros. Uma coisa de doido. Agora, vamos voltar aqui. Vocês, apesar dele citar muitos nomes, vocês conseguem perceber por que ele cita tantos nomes e tantos detalhes? Vocês conseguem entender como é que ele faz a costura dos fatos históricos? Vocês, ou isso foi muito difícil para vocês? Por exemplo, enquanto vocês liam, vocês iam anotando os nomes e fazendo também uma pesquisa de imagem? Professor, de início eu fiquei um pouco confusa. Aí eu fui anotando os nomes e pesquisando por fora mesmo. Aí deu para entender melhor o contexto. Porque eu senti que ele foi falando, citando vários nomes, e eu não entendia de onde estavam surgindo tantos nomes, o que fazia parte, né? Aí depois eu pesquisei por fora e vi que eles estavam no momento de era industrial e eles queriam uma representação dessa nova arte, né? Uma representação que queria um estilo novo, justamente para eles viverem nessa época que estava com a criação de novos objetos, máquinas, enfim. E aí depois eu fui entendendo melhor, sim, mas eu gostei da leitura. Uhum. Beleza. É importante, ainda que vocês estejam fazendo um resumo ou não para entregar, tá? Quando vocês estão lendo um texto que é um texto histórico, eu vou dizer que às vezes tem leituras mais fáceis e às vezes vão ter leituras mais difíceis. Vocês não têm como evitar isso, tá? E eu acho que quanto mais antigo é o texto, tá? Ou seja, se esse texto é produzido lá pela década de 30, ele já é um texto que tem 80 anos que foi produzido. Então, talvez essa dificuldade que vocês estão sentindo na densidade do texto é por causa da distância que ele tem entre quando ele foi produzido e quando a gente está lendo, tá? Vocês precisam anotar fazendo um esquema do lado, tá? Esse esquema, eu estava dando essa mesma dica para a turma de DAO 1 essa semana. Vocês podem fazer num caderno, só não façam em folha de papel solta, tá? Porque folha de papel solta a gente perde mesmo. Eu tive um aluno de TCC que ele perdeu meses de produção do TCC dele, porque ele anotava tudo em folhas soltas, fazia todos os croquis dele em folhas soltas. Aí um dia ele chegou, professor, o senhor não vai acreditar no que aconteceu. Eu perdi tudo. Perdeu como, rapaz? Não, professor, eu perdi tudo. Aí ele tinha tudo, ele tinha um monte de folha solta que ele guardava numa mochila, e aí ele, sei lá, não sabe onde deixou as folhas. Aí, sei lá, teve que desenvolver uns 4 meses de atividade, tudo de novo, ler de novo, desenhar tudo de novo, porque ele não tinha digitalizado nada, enfim. Então, ter um caderno, ou então agora no doutorado, eu não usei mais caderno em nenhuma disciplina, não usei mais caderno na minha tese,
foi tudo Excel e Word, tá? Eu fiz todas as minhas leituras no Excel. Então, para cada livro que eu lia, ou para cada sequência de livros no mesmo assunto que eu lia, eu separei muitas fichas de leitura por tema, tá? Eu abria um arquivo do Excel, criava uma planilha e nessa planilha eu ia digitando as informações. Então, por exemplo, Art Nouveau, quais são os referenciais? E aí eu ia anotando referenciais de onde eu estava tirando aquela informação, quais são citações importantes sobre aquele assunto, tá? Quais são obras fundamentais, onde elas estão citadas. Aí falei das referências. Artistas mais importantes, quem são, onde eles aparecem citados, tá? Quem eu estou lendo? Eu estou lendo Pevsner, eu estou lendo Gombrich, eu estou lendo Leonardo Benévolo, beleza. Três grandes autores, joia. Autores principais, agora, obras fundamentais, essa, pintura, arquitetura, escultura, tá? No Brasil, então eu preciso ter tudo muito organizado, porque eu vou lendo de um autor. Aí quando eu passo para o outro autor, ele tem uma outra forma de explicar. Aí, dessa outra forma de explicar, se eu for resumir da forma que eu explico, da forma que o outro explica, se em vez de trabalhar com ficha, eu for trabalhar só com resumo, tá? Eu vou ter dificuldade de misturar um resumo com outro resumo. Então, na hora que eu trabalho com ficha, eu, André, prefiro trabalhar com ficha, eu consigo ir inserindo os dados em formato de ficha. E aí, depois eu consigo colocar os autores todos em diálogo, porque na mesma ficha eu reúno o que um disse, o que o outro disse, o que um disse, o que o outro disse. E aí eu venho depois colocando eles em diálogo. O que a gente chama fazer isso, tá? Quando a gente junta o que um autor disse com o que o outro autor disse sobre o mesmo assunto, ou sobre o mesmo artista, ou sobre a mesma obra. A gente está fazendo uma coisa chamada escrita da história, historiografia. A gente está colocando os autores em diálogo, tá? Por mais que não seja um trabalho original, é um exercício que vocês precisam fazer, tá? Um exercício que vocês precisam fazer, um exercício acadêmico necessário ao nosso ofício de arquitetura, tá bom? Porque a arquitetura, ela inclui esse exercício de fazer história sobre a própria arquitetura, sobre a história da cidade, a história das edificações, dos estilos históricos. E por mais que sejam difíceis essas leituras, por mais que incluam muitos nomes de artistas, de obras e tudo mais, isso vai ser necessário, tá? A gente entrou agora num momento da história das artes, da história estética, em que a gente tem uma multiplicação dos estilos, das tendências, como a gente não tinha antes. Tá? Então, eu acho que se até o período passado a gente conseguia passar várias aulas falando sobre o Renascimento e tratando sobre vários artistas ao longo de várias aulas, o que acontece é que a aula passada a gente falou de vários artistas, hoje a gente está falando de outros, e na aula que vem a gente vai falar de outros. A gente não vai mais voltar nos mesmos. Então, quando eu falo de Morris hoje, eu estou entendendo que vocês já sabem quem é o Morris, que eu falei na aula passada. Se alguém faltou a aula passada, precisa ter lido o texto da aula passada para saber quem é o Morris. Tá? Quem está faltando essas duas aulas precisa ter lido os dois textos, ou no mínimo assistido as duas aulas, para saber quem é o Morris, quem é
Quem são os outros autores que a gente vai apresentar daqui a pouco, os outros artistas, que é o McMurdo, tá? É isso, basicamente, porque a gente vai começar a falar em neoplasticismo, em futurismo, em de-estilo, em cubismo, e cada um vai ter autores e expressões muito específicas. Eu acho que vocês vão... Acho não. Eu ia dizer que vocês vão ter uma outra estabilidade parecida com a do Renascimento no movimento moderno, mas não tem. Realmente não tem. Porque no movimento moderno, que é tal quadro, vocês vão ouvir falar muito de Corbusier, de Wright e Miss Van der Rohe. Vocês ouvem falar muito desses três. Mas tem tanta gente no meio disso que também como é que fala? De pirar o cabeção. Né? Então a gente tem que ficar muito atento a cada um desses movimentos e anotar esses nomes para a gente não perder. Porque decorar realmente não dá. Não dá, não tem como decorar. Tá? Eu acho que é um momento que vocês... É uma das razões que eu não topei fazer prova com vocês. Tá? É uma das razões que eu acho que a gente tem que trabalhar mesmo com leitura e resumo, e que vocês têm que trabalhar com esquema, porque é necessário isso. Bom, eu acho que vale mais eu continuar naquela minha apresentação agora. Que eu acho que vai acrescentar bastante a vocês. Vocês leram que um dos referenciais que os artistas da arte nova vão tomar, tá? E o McMurdo é um dos primeiros a desenvolver uma arte nesse caminho, né? Um dos referenciais que todos eles vão ter são as ilustrações do Morris. O Morris, por quê? O Morris é inovador, ele trabalha no esquema de guilda, tá? O que é o esquema de guilda? É a associação, essa associação de artistas, artesãos. Isso vai ser fundamental, tá? O McMurdo, ele vai também fundar uma guilda, tá? O Pevsner cita isso, vocês leram. E aí eu trouxe aqui repetidas algumas imagens das obras do Morris que eu apresentei na semana passada. Um pintor inglês que faz parte de uma escola inglesa chamada Pré-Rafaelitas, tá? Ele também é influência para o McMurdo. E aí eu mesmo já vejo muita identidade entre o Burne Jones. E aí, quando eu falei ainda agora no início da aula, gente, tem uma imagem aqui que eu esqueci de inserir, que eu tenho que inserir no trabalho. Era esse desenho aqui. Eu não sei se ele é um esboço de uma pintura ou se ele é um desenho acabado na forma de desenho, né? O Burne Jones, a gente vê mesmo pela idade dele aqui, né? De 1833 a 1898, ele é bem anterior
perdão, aos artistas e ilustradores do Art Nouveau, tá? Mas a gente já vê muita influência da arte japonesa também. A arte japonesa, ela é citada pelo Gombrich, tá? Como uma das principais influências do Art Nouveau, influência declarada pelos artistas do Art Nouveau, principalmente pela sinuosidade, pela assimetria, tá bom? Olha aqui, aí eu trago aqui algumas imagens. Pela forma como se dá o colorido, pela forma como se dão as estamparias. E na busca por um novo referencial de influência, a arte do classicismo não vai mais servir, né, para os ilustradores e para os projetistas do Art Nouveau. Então, eles vão encontrar uma grande fonte de inspiração na arte do Oriente. Esse aqui é o MacMurdo. Ele tinha o nome de Sir. O Pevsner cita, perdão gente pelo meu sono, cita como um trabalho fundamental do Art Nouveau, como provável trabalho fundamental do Art Nouveau, né? Assim, primeiro trabalho, a capa dele para esse trabalho das igrejas urbanas de Rennes, na Rennes City Churches, que é essa ilustração da esquerda, e que teria influenciado toda uma geração de artistas. A ilustração da direita, tá, é a Century Guild, é a guilda a qual o MacMurdo é filiado, da qual ele participa, tá? A Associação de Artistas, da qual ele faz parte. Aqui algumas outras ilustrações dele. E também mobília produzida por ele. Como é que está a arquitetura? O Pevsner cita os edifícios do MacMurdo. Eu coletei as imagens, mas eu não sei onde é que eu coloquei. Bom, depois vocês podem pesquisar, tá? Mas eu particularmente achei os edifícios do MacMurdo ainda bastante incipientes no que diz sentido à influência de Art Nouveau, né?
até chegar no Art Nouveau do Horta, por exemplo, existe um caminho bastante longo a ser percorrido. Eu acho que o que ele consegue desenvolver, por exemplo, na mobília, nos objetos de mobília dele, é bem mais relevante. Esse aqui é o Aubrey Beardsley, ele é ilustrador. Ele, ele tem poucos anos de produção, tá? O Pevsner chama, inclusive, a atenção para isso. Ele produz durante poucos anos, ele morre... Tá errada a data de morte dele. Ele morre bastante jovem. Eu coloquei como se ele tivesse morrido no século XX, quase no século XXI. E ele tem um traço bastante típico, bastante marcante dele. Esse é o Toulouse-Lautrec, francês. Aqui é o primeiro não inglês que eu estou trazendo, né? O Art Nouveau, como vocês sabem, ele se espalha por França e Bélgica também. Ele tem um espraiamento estético bastante interessante. Toulouse-Lautrec, ele é pintor e ilustrador também. Cartaz do Moulin Rouge. Esse é o Bucha, a República Tcheca. Vocês vão perceber que de todos esses ilustradores ele é um dos mais detalhistas. Essa é a esquerda, a capa do livro, o livro de estilos de Art Nouveau de Alphonse Mucha. Essa
representação das 4 estações, vocês vão ver que é bastante recorrente. Essa aqui é a mesma, tá? Esse é o Vitor Horta, arquiteto belga. Também errei a data de morte dele. Ele morre no século XX. A data de morte dele está anterior à data de nascimento. O que vocês veem de novidade e que a leitura de hoje ajuda vocês a perceberem num edifício como esse do Vitor Horta? O que vocês sabem que é típico do estilo, do período? Pelo que eu vi, eles utilizam bastante o ferro, né, na ornamentação, o vidro, mas no Horta eu não lembro, me recordo agora. Um que me destacou bastante foi a das estações de metrô de Paris, que ele utiliza bastante o ferro. Não estou me lembrando o nome do artista agora. Eu acho que é o Hector Guimard, uma coisa assim. Guimard. Isso. Exatamente. Esse uso abundante do vidro, que já aparecia em construções, como eu mostrei na aula passada, tá? O uso abundante do vidro, o uso do ferro, também abundante, mas retorcido, sinuoso, né? O ferro dos períodos anteriores era bastante grosseiro. O ferro desse período, ele não só é mais fininho, tá? Como ele é uma liga mais como é que a gente... É por isso que eu falei que os períodos anteriores já era mais grosseiro, né? Se vocês forem ver aqui no Brasil mesmo, andando por cidades como Belém, Manaus, Rio de Janeiro, que eu imagino que vocês devem visitar com mais frequência, Santarém, vocês vão ver nos edifícios do período colonial ferro batido, tá? Ferro que é aquecido e batido com um martelo,
Então fica um negócio bastante grosseiro. A gente tem na Fortaleza de Macapá ferro batido, tá? E a gente já tem agora, a partir desse período, fios de ferro bem fininho, como aparece aqui nessa sacada, tá? E que ele já é forjado e ele já vem com as curvas moldadas de fábrica. Então permite um trabalho muito melhor do ferro, tá? Olha só, ele vem todo produzido de fábrica, ele vem ser só apenas soldado no local. Isso aqui é todo um ganho do processo industrial. A madeira também, ela é muito mais bem trabalhada agora por causa da serra elétrica, tá? Então a gente tem perfis de madeira mais finos, mais o corte é mais fino também, tá? O serrote antigo deixava o corte da madeira mais rugoso. A gente viu uma textura de madeira mais grosseira. Agora a gente já consegue perceber que o corte da madeira é mais bem acabado, existe um lixamento da madeira, tá? Existe um trabalho de acabamento da madeira que deixa ela muito mais bonita do que antes. E o corte é feito agora a partir de uma serra elétrica. Então isso permite um aparelhamento da madeira como não se fazia antes. Então a madeira também vem, ela pode ser cortada no local, eu acredito, já nessa época, mas ela também já pode vir cortada de fábrica para ser apenas montada aqui, tá? O que facilita muito as coisas. Eu quero que vocês notem que a platibanda ela começa a ser uma característica dos edifícios urbanos nessa época, tá? O frontão, que era bastante típico do período do neoclassicismo, ele praticamente desaparece daqui em diante, tá? Vai ser muito difícil a gente ver frontão. Aqui à direita, vocês percebem uma mansarda. Vocês reconhecem o telhado mansarda? Vocês estão vendo aqui? Vocês conseguem olhar e dizer, professor, tem uma mansarda aí à direita. Ou vocês não reconhecem rápido assim? Eu mostrei no período passado o que é o telhado em mansarda. Foi inventado no Barroco pelo Mansart, que era um arquiteto do período Barroco, telhado típico ali era muito comum na França e passou a ser muito usado na região de França, Bélgica, tudo mais. Foi usado no Brasil também no período do ecletismo. E ele acaba sendo usado como um dos recursos semelhantes à platibanda, né? Ele acaba sendo muito associado à platibanda. Tá aqui, esse é o mesmo edifício que a gente está vendo, tá? A gente está vendo aqui as plantas dele. São 2 plantas de pavimento. E aqui é o corte. Aqui o nível da calçada. Um pavimento semi-enterrado. Aqui o primeiro pavimento. O térreo. Esse aqui é porão. Térreo primeiro, segundo. E um sótão. Tem outro nome para sótão, que a gente não usa muito aqui no norte, mas é muito usado no sul do Brasil. Começa com A. Ático, tá? Aqui, muito provavelmente, ele utiliza um acidente natural do terreno, tá? Vocês percebem que a casa tem porão ventilado, né? Então, para poder entrar no edifício,
o térreo ele é mais alto do que a rua, então a casa tem porão alto, a gente sobe um pouquinho para entrar no pavimento térreo, mas para poder chegar no porão, então a gente desce. Só que aí, na parte de trás da casa, ela tem outro nível. Tem outro nível, inclusive tem um mezanino aqui. Tá? Só que o porão da parte de trás desce mais ainda. Eu quero que vocês percebam aqui esse aproveitamento que o Horta fez do terreno, em que provavelmente ele estava projetando para um declive. Então, como ele estava projetando para um declive, o que ele fez? Ele fez um pavimento semi-enterrado, tá? Que ele utilizou como porão. Ele elevou o pavimento térreo. Esse porão, ele deixou o porão se comunicando com o exterior da edificação, tá? Então, é um porão ventilado, é um porão habitável, então é um porão que pode receber escritório, é um porão que pode receber quarto, provavelmente, tá? Aqui embaixo eu não vejo a ventilação do porão, a não ser, vocês estão vendo meu mouse, a não ser por um pequeno orifício aqui, ó. Então eu já não creio que a parte posterior, a parte de trás do porão, seja habitável, mas a parte anterior, a parte da frente, sim, é habitável, tá? Então o aproveitamento dele do declive do terreno é muito bem feito nesse sentido, tá? Eu estou chamando a atenção para isso porque em Macapá a gente não tem tantos terrenos em aclive e declive, tá? Nem sempre a gente tem a chance de projetar para um terreno assim. E quando a gente tem a chance de projetar, nem sempre a gente sabe muito bem o que fazer. Aqui o interior. Eu acho que esse é um dos projetos de arquitetura mais conhecidos do Art Nouveau. Aqui já são outras obras dele, tá? O Museu Horta, acho que o Museu Horta era a casa dele. Essa cama me lembra particularmente os filmes do Tim Burton. Alguns objetos do Burton. Objetos, itens de decoração. Acho que o Burton se inspira muito no Art Nouveau. O final do século XIX é um período de convivência de muitas tendências que são contemporâneas ao Art Nouveau em todo o mundo. Tá?
Na França, se apresenta a pintura impressionista, também a Escola de Belas Artes, o ecletismo. Na Espanha aparece o André. Em Viena, a Secessão. Em Chicago se desenvolve a Escola de Chicago. No Brasil, o ecletismo, que é uma arquitetura de importação na sua maioria, né? Mas que tem características próprias também, não de estilo, mas de desenvolvimento regional, né? A gente tem o futurismo na Itália, a gente tem o construtivismo na Rússia, tá? A gente tem o Destil na Holanda, e por aí vai. Um pouquinho do desenvolvimento do ecletismo em Paris, tá? Essa é uma imagem da Exposição Universal de Paris, de 1900, é quando é construída a Torre Eiffel. Ela é construída como o monumento principal da exposição, tá? E é interessante que ela foi considerada bastante grotesca, foi considerada muito feia, monstruosa, e a intenção era que ela fosse desmontada após a exposição. Ela foi construída para ser desmontada, não foi construída para ficar na cidade. Até porque a maioria dos edifícios construídos nas grandes exposições universais eram realmente desmontados, tá? Mas acabou que a torre ficou. A torre ficou como um monumento da cidade de Paris. Aqui uma imagem colorida artificialmente, tá? Uma imagem antiga, uma imagem recente. Esses palácios, aí eu vou voltar um pouco para vocês observarem aqui, ó. Lá no fundo aparece um palácio, tá? E aqui à esquerda vocês percebem uma pequena abóbada. À direita vocês veem alguns pináculos também. Eu não sei se com o tamanho da imagem dá para perceber, mas eu acho que dá. São edifícios construídos nesse grande eixo da torre, tá? E todos esses edifícios fazem parte da Exposição Universal de Paris, de 1900. Tá bom? Aqui aparece um pouquinho mais. Tem o Grande Palácio, o Pequeno Palácio e outros palácios construídos para a Exposição Universal. O Grande Palácio e o Pequeno Palácio, eles são construídos no estilo chamado de ecletismo. Eles também permanecem construídos até hoje, eles não foram desmontados, tá? Olha aqui eles. Então, o ecletismo, vocês percebem que ele tem muito de clássico, né? Ele não é um estilo novo. Mas vocês percebem que ele utiliza os elementos do classicismo de uma forma diferente? Vocês podem comentar? Conseguem comentar? Arriscam comentar? Em que o ecletismo é diferente do neoclassicismo, por exemplo?
a partir desses dois palácios? Bom, primeiro, eles usam muito ferro e vidro, né? Vocês já veem que o grande palácio ele tem a maior parte da sua cobertura como se fosse uma estufa de ferro e vidro, né? Esse uso abundante do ferro e do vidro, inclusive em cobertura, é algo típico da arquitetura industrial. Então, os palácios de ferro, os edifícios inteiramente construídos em ferro, eles vão vir a partir do período do neoclassicismo. Tá? A gente não tem edifícios neoclassicistas construídos em ferro, por exemplo. Tá bom? Isso já será uma característica dos edifícios do período do ecletismo. Outra coisa, outra característica é essa desproporção, tá, que o ecletismo tem em relação ao neoclassicismo. Tá? O ecletismo ele é muito mais livre, ele é muito mais compositivo. Tá? Vocês se lembram que eu falei dos grandes catálogos que vão se produzir nessa época, principalmente na Escola de Belas Artes de Paris? Então, esse é um momento em que vai se fazer muitas composições como essas aqui, tá? Como essa composição aqui do Petit Palais, do Pequeno Palácio, de grandes vidraças de ferro e vidro, encimadas por frontão, como se fosse um frontão neoclássico, em cima uma mansarda, em cima um pináculo em bronze, não sei se é bronze, entendeu? Essa mansarda talvez seja metálica. Então, tudo mostrando muita opulência da indústria, opulência do país, tá? Na verdade, tudo quer indicar uma grandiosidade da nação, uma grandiosidade dos processos construtivos, né? Do avanço tecnológico, e a imponência da arquitetura, que, na realidade, ainda não se desenvolveu nenhum estilo tão imponente quanto os estilos classicizantes. Então, queremos construir 2 grandes palácios para compor o eixo monumental da Exposição Universal. Que estilo a gente vai usar? O que a gente tem de novo? Arts and Crafts. Vamos fazer o quê? 2 edifícios medievais? Não vai ter imponência que 2 edifícios como esses. Entendeu? Então, essa linguagem associada à linguagem industrial, associada ao material industrial, vai alcançar a imponência que eles desejam. Então, tem toda uma questão de comunicar o que se quer, tem toda uma questão de mostrar poder, de mostrar opulência. Vocês conhecem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Vocês já viram o tamanho daquela águia de bronze que tem em cima do Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Eu vi aquela águia no chão da última vez que ele foi restaurado.
Aquela águia enorme. Eu acho que eu não trouxe aquela águia aqui porque eu não trouxe aquele teatro como exemplo, tá? Mas ele é um exemplo de ecletismo, é um grande exemplo de ecletismo, tá? Esse é em Paris também, um exemplo de ecletismo, tá? Olha aqui, o Teatro Ópera de Paris, no qual foi inspirado o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e no qual são inspirados grandes teatros do Brasil, tá? Não só o Teatro Municipal do Rio. Todos os grandes teatros do Brasil têm alguma inspiração no Teatro Ópera de Paris. Vamos agora a Barcelona. Antoni Gaudí. Antoni Gaudí, vocês sabem que a obra da Igreja Sagrada Família não para, né? Que é este edifício que eu estou mostrando aqui, um pedacinho dele. O Gaudí, gente, ele é um arquiteto, artista que a gente não consegue inserir em nenhuma escola desse período, tá? O Gaudí, você não pode dizer que ele é do ecletismo, você não pode dizer que ele é do Art Nouveau, embora ele tenha características do Art Nouveau, ele é muito regional, ele tem características muito específicas dele mesmo, próprias, tá? Ninguém desenvolveu características como as dele antes nem depois. Então eu trouxe aqui algumas obras dele para mostrar para vocês. O Gaudí não aparece no conteúdo programático da nossa disciplina, tá? E eu achei que era importante que a gente pelo menos passasse por ele aqui. O Parque Güell, a Casa Batelot. Como vocês veem, com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, o final do século XIX é um período de extrema tensão criativa. Em resumo, é um período de descontentamento com a produção artística, com a produção industrial, é um tempo de experimentação de novos materiais, o metal, o vidro, o cristal, a madeira aparelhada e assim por diante, de experimentação de novas técnicas, tá? A gravura, as estruturas metálicas, o concreto armado. Existe um novo olhar estético sobre o mundo e é um período de convivência de diferentes tendências, tá? Vocês já viram na semana passada o Arts and Crafts, hoje o Art Nouveau, e a gente vai vendo a partir da próxima semana outras tendências que são contemporâneas ao Art Nouveau. E se prepara pouco a pouco o olhar estético dos artistas, das academias, dos grupos de vanguarda e do mundo para o desenvolvimento do que vai se chamar movimento moderno, que vai guardar essas mesmas características. Tá? O movimento moderno ele vai guardar lá essa mesma característica de diferentes tendências, de olhar estético de novidade o tempo todo, um olhar de descontentamento com a produção atual, de experimentação, de regionalidade o tempo todo. Eu trago um pouco do desenvolvimento da Belle Époque aqui em Belém, tá? Achei legal apresentar para vocês um pouco do que acontece aqui. A Belle Époque aquilo que aconteceu em Paris no período do ecletismo, tá? Tem uma expressão no Brasil disso, tá? E a gente tem uma expressão muito próxima da gente, que é o que acontece em Belém aqui no período da borracha. Belém, Manaus, Santarém,
recebem bastante disso. Esse aqui é o Palacete Bolonha. Ele está recém-restaurado, reinaugurado. Essas fotos não são as mais novas dele, mas são fotos minhas. Tá? Essa aqui é uma casa bem próxima ali do Palacete Bolonha. Belém tem muitas casas como essa, tá? com características da Belle Époque, características do ecletismo. Tá? Geralmente são casas de porão alto, são casas com platibandas. Essa casa tem um telhado, apesar de ser um telhado em barro, mas que imita uma mansarda. Tá? Deixa eu voltar aqui no Palacete Bolonha. O Palacete Bolonha tem mansarda. Tá? É só olhar lá em cima. É bem difícil de ver. Mas ele tem mansarda, telhado em pedra. Pedra... Aquela pedrinha azul, azul-verde. Pô, gente. Essa pandemia fez um bem danado para minha memória. Tá? Um gradil em ferro, ali pela Praça da República. A Casa Paris na América. Casa Paris na América é uma loja de tecidos muito conhecida aqui em Belém. Tá? Ela funciona como loja de tecidos desde sempre. Desde o início do século XX. Tá? Já são mais de 100 anos. E ela tem uma história interessante. Os navios que iam para a Europa carregados de borracha, carregados de madeira, de outros artigos daqui da Amazônia, daquelas antigas chamadas drogas do sertão também, que ainda se produzia bastante coisa durante a borracha, né, castanha, etc., eles não podiam voltar vazios. Então, no período do ecletismo, como eu comentei com vocês, circulavam por aqui muitos catálogos de produtos industriais que eram vendidos da Europa para cá e que os ricaços daqui mandavam buscar. E essa casa foi mandada buscar inteira da Inglaterra. Então ela veio inteira para ser montada aqui. Todas as paredes, todas as pedras, todas as escadas, os pilares em ferro, o relógio, tudo. Tá? Essa escadaria, aqui já são fotos minhas. Essa foto da direita aqui já é minha, de uns bons anos atrás, num passeio que a gente fez com a turma 2012, eu acho. Tá? Essa escadaria tem bastante características de Art Nouveau. Eu achei que eu tinha fotos do segundo andar. O segundo andar tem pilares da McFarlane. Aparece o ano aqui da Paris na América. Essa é a Praça da República em Belém. A última inauguração dela, eu acho que no formato que ela tem hoje é de 1910. Tá? Ela tem 2 teatros, o Teatro da Paz, que é aquele maior ali, ele é fundado em 1875, ele é neoclássico. Deixa eu dar uma aproximada aqui nele. Vocês conseguem perceber por alto as características neoclássicas dele: 6 colunas, um frontão, tá? Ele é bem retangularzinho, bem tijolinho, né? Paralelepípedo. Aqui a gente tem um outro teatro chamado Valdemar Henrique,
ele é uma peça do ecletismo. Aqui ao lado, o Núcleo de Artes da UFPA, também um edifício do ecletismo, tá? Típico do ecletismo. Aqui a estátua da República, ao centro da Praça da República, tá? O interior do Teatro da Paz. Apesar do exterior do teatro ser um edifício neoclássico, neoclassicista, o interior ele é mais novo, tá? A parte externa foi inaugurada em 1875. O teatro começou a funcionar, mas depois ele foi fechado e ele foi redecorado internamente e foi reinaugurado em 1905, 6, 10, alguma coisa assim, tá? Então a parte interna dele, ela é do ecletismo. Então ele já é decorado internamente, aí sim com o dinheiro da borracha, tá? Então por causa disso a parte interna é mais luxuosa mesmo, tá? Tudo o que vocês veem brilhando dourado aí é ouro, é revestido em ouro, tá? A pintura do forro e a pintura do pano de fundo, que aparece, eu acho que é aqui um pedacinho, não. Não, ali é só a cortina vermelha. Tá? A pintura do forro e a pintura do pano de palco são feitas por artistas italianos, conhecidos, o De Angelis e Cabranese, artistas desse período, tá? E é um interior bastante luxuoso, bastante opulento. Esse aqui são outras imagens desse período, interior de uma farmácia. O Grande Hotel de Belém, que também tinha um telhado em mansarda. O Grande Hotel de Belém ele foi demolido, eu acredito que na década de 60 ou 70, para a construção de um outro hotel. Então, uma imagem de piso que certamente tem influência Art Nouveau. Aqui o relógio da Praça do Relógio. Tá? Esse relógio já foi trazido a Belém na década de 30. Esse relógio ele também é uma peça do ecletismo. Ele é de um ecletismo tardio, mas ele é uma peça do ecletismo. Ele é todo produzido em ferro. Tá? Ele tem... Existem relógios exatamente iguais a ele na Europa. E é curioso que ele foi colocado no lugar onde ficava o prédio da Bolsa de Belém, da Bolsa de Valores. O edifício da Bolsa nunca foi concluído, porque a borracha caiu no mercado internacional, né? Depois que a planta, o pé de borracha foi traficado para a Malásia e começou a ser produzido na Malásia a preço de banana. Então a borracha brasileira caiu muito no mercado internacional e então o crescimento das cidades amazônicas, que era vertiginoso, estancou completamente. A construção do edifício da Bolsa de Valores de Belém estava na metade, a construção parou no meio, o edifício ficou em ruínas durante, acho que uns 20 anos, e aí foi demolido e foi construída essa praça, e então foi inserido esse relógio. Gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês sobre
esse período de Art Nouveau e ecletismo. Pois é, as obras do Art Nouveau, elas têm um encanto diferente, né? Eu acho que elas têm um apelo tão diferente, tão esse lance de buscar a raiz estética em outro movimento, em outro contexto, sabe? O lance do Oriente é que realmente fez produzir coisa muito diferente. Isso porque eu nem trouxe o Guimard, né? Alguém citou o Guimard aí, eu trouxe as estações de metrô de Paris, que cada uma é uma coisa linda. A gente tem um pouco no caminho do Art Nouveau a Secessão de Viena. Eu ainda não apresentei a Secessão, eu devo apresentar aí pelas próximas aulas. Já vou te passar, Wilson. Eu devo apresentar aí pelas próximas aulas. Não sei para qual aula eu planejei. Mas é interessante como que algumas dessas tendências de final do século XIX, de meados do século XIX, elas são classicizantes, outras vão buscar referenciais estéticos completamente exógenos, tá? Fora do ambiente europeu. Então, vão lá no Oriente buscar um novo referencial, tá? Outras vão buscar um referencial na antiguidade medieval, tá? E outros vão buscar uma coisa nova. Vão buscar a linha reta, vão buscar as cores vão buscar trabalhar com cores básicas. Como vocês vão ver que aconteceu com o neoplasticismo, o Destil, tá? O cubismo não, mas vocês vão ver o início da geometrização, tá? da imagem, o cubismo e o futurismo, o construtivismo, na Rússia também desenvolvendo essa noção do espaço-tempo, da geometrização, e aí se começa a fugir da curva, tá? A própria Bauhaus também, né? A se fugir desse excesso de curvas que o Arts and Crafts tem, que o Art Nouveau tem, que a Secessão tem, tá? Eu acho que eu vou trazer logo a Secessão para vocês. Eu acho importante apresentar logo a Secessão, porque a gente encerra todos esses estilos que trabalham as curvas e passa para os estilos que trabalham as retas e os estilos mais cubistas e etc. Eu vou até ver se eu reorganizo as próximas aulas, porque eu organizei as próximas aulas da mesma forma como elas estão no programa da disciplina. Eu não organizei da forma que eu estou pensando agora. Assim que eu desligar a aula aqui, eu vou dar uma olhada de novo no plano das próximas aulas, para ver isso aí. Wilson, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia. Só um questionamento, na verdade, um questionamento que eu tenho. Se eu posso, no caso, relacionar a Art Nouveau com a arquitetura contemporânea, na questão, tipo, porque no modernismo a gente tinha muito o ângulo 90 graus, né, na arquitetura, o ângulo 90 graus. E no Art Nouveau também a gente tem muitas curvas, a questão da mudança de ângulos, usar os outros ângulos sem ser 90 graus, as aberturas que nós temos com espelhamento, com vidro, uso do vidro, uso da madeira. Isso na arquitetura contemporânea também é muito usado, né?
a questão dos elementos vazados, o uso do vidro, o uso de curvas, né, na arquitetura contemporânea. Então, eu posso dizer que a arquitetura contemporânea ela começa na Art Nouveau ou não? Não tem muita relação com... Não começa, tá? Mas toda vez que um estilo, vamos dizer assim, toda vez que se busca um referencial novo, geralmente é rejeitado o estilo imediatamente anterior, tá? E vai se buscar um referencial num estilo mais antigo. Então, o que está acontecendo na arquitetura contemporânea? Muita gente, mas isso não é regra, Wilson, muita gente rejeita o modernismo, muita gente rejeita o movimento moderno, tá? E vai buscar por raízes referenciais, estéticos, em movimentos anteriores ao movimento moderno. Então, aparece gente buscando referencial na arquitetura indígena, na arquitetura asiática, no Art Nouveau, tá? Que todos esses estilos têm curvas, têm formas diferentes de se expressar que não são geometrizantes, que não usam concreto armado. Então, o Art Nouveau ele é uma das possibilidades para as quais a arquitetura contemporânea olha, entendeu? A arquitetura contemporânea ela tem muito isso de ser uma arquitetura, ao mesmo tempo, muito regionalista e muito globalizada. Então, a influência que cada arquiteto sofre, ela, ao mesmo tempo, é uma influência muito local e muito global. Então, a gente não tem como circunscrever ou delimitar a uma única tendência do século XIX e achar que o contemporâneo foi buscar referencial deles no Art Nouveau. É muito pouco, entendeu? Mas que alguma influência vai ter sim. Mas assim, quem me dera que toda a arquitetura contemporânea produzida fosse baseada no Art Nouveau. Quem me dera, porque ia ser muito bom, viu? Ok, professor, deu para entender, Gano. Professor, eu tenho uma dúvida. Quando eu estava lendo sobre, Sim. vendo as imagens de como eram as coisas, principalmente no design de móveis. Quando esses artistas que a gente fala, eles desenhavam os móveis ou eles de fato faziam? Porque essas curvas feitas em metal e às vezes curvas feitas em madeira, como que elas eram feitas, sabe? Eram os artistas que faziam ou era uma outra pessoa que construía e eles só desenhavam? Olha, Roberta, até o movimento moderno, os arquitetos eles tinham uma característica de serem também artesãos, tá? Então, eu não te digo com certeza, mas eu acredito que, no mínimo, arquitetos, desenhistas, como o McMurdo, por exemplo, vocês vão ver o Macintosh, que eu devo mostrar lá que vem, uma das próximas aulas, que projetava muita mobília, eu acredito que eles primeiro esboçavam, eles sempre desenhavam primeiro, você pode ter certeza absoluta. Eles nunca começavam cortando a madeira, então sempre tinha um esboço, tinha um projetinho, entendeu? Um desenho. Tanto que eles vão ser o início do design, tá? E aí eles partiam para a oficina. Eu acredito que muitos deles construíam sua própria mobília, mas eu também acredito que eles tinham uma equipe de trabalho, entendeu? Eu também acredito que eles tinham uma equipe de trabalho. Então, Estou entendendo. eles iam para a oficina,
eles sabiam fazer o corte, mas sabiam orientar quem tinha que fazer o acabamento, quem tinha que fazer a montagem. Eu não imagino que eles fizessem absolutamente tudo, mas eu imagino que eles fossem capazes de fazer, É porque eu porque fico o pensando pessoal assim, daquele tempo tinha formação para isso, entendeu? Eles tinham formação em desenho, pintura, arquitetura, marcenaria, eles tinham formação em muitas coisas ao mesmo tempo, coisa que a gente nunca vai alcançar, de verdade. pois é, eu fico pensando essa parte principalmente de ferragem, né? Porque são formas tão assim, sabe, sinuosas, e eu fico pensando, como que essa pessoa fez isso com o ferro, sabe? Será se ela fez sozinha, ou se ela tinha, como você falou, uma equipe, né? E eu não consigo imaginar isso sendo feito hoje, a não ser por uma máquina ou uma pessoa muito especializada. É por isso que eu fiquei com essa dúvida, assim. Por exemplo, os corrimãos da escada, eles são muito, assim, diferentes. E aí eu fico, tipo, na minha cabeça, assim, como que isso foi feito, sabe? A gente imagina, se a gente mandasse executar hoje um corrimão desses, como é que não ia chegar esse corrimão, né? Pois é, né? E aí, as coisas que são retas são mais fáceis de fazer, talvez por isso. E hoje em dia só se faz reta. Por exemplo, se desenhar uma pintura de uma mesa em metalão, tranquilo, o serralheiro faz lá rapidinho, solda e tal. Só que aí quando tem curvas, eu não sei nem com que tipo de ferro que faz isso. Aí eu fico viajando, mas era essa a minha dúvida, assim, em relação a se eles de fato produziam o que estava lá ou se eles só desenhavam. Mas está bom, obrigada, professor. Com certeza eles iam para a oficina. Você não tenha dúvida, eles iam para a oficina. Jéssica, fale. Professor, não sei se talvez seja uma pergunta meio idiota, mas eu fico pensando Não assim, tem pergunta idiota, não. porque era um trabalho assim, era tudo muito trabalhado, né? Deixa eu ver se eu consigo formular o que eu estou querendo perguntar aqui. Assim, é muito bonito, né, o trabalho que eles faziam na época. E por que o senhor acha assim que se perdeu esse trabalho artesanal? Será por que assim que ele não utiliza-se hoje? Será que foi uma questão só do estilo na época, ou se tem alguma coisa relacionada a custo? Sei. Você já Olha, consegue entender? o processo artesanal envolve mais tempo e mais custo, sempre, tá? Então, chega um momento em que ele não é acessível mais. Ele só é acessível a quem pode bancar e esperar por isso. E, de repente, não tem mais mercado, entendeu? Mercado, as pessoas não querem mais esperar. Eles querem o que está pronto, querem o que vai custar pouco. E, infelizmente, essa é a realidade. Essa é a realidade de Brasil, de terceiro mundo, de trabalhar com classe média, média baixa. Entendeu? Eu vejo assim. Entendi. Fico pensando assim, o que será que vai sobrar daqui a, sei lá, 100 anos? Ou, sei lá, 300 anos? Como que vai ser esse estudo, sabe? Do que a gente Sim. tem hoje, porque parece tudo tão simples, não sei. Buguei. O que vai sobrar é uma boa pergunta. Gente, vou fazer a chamada, tá bom? Ana Clara, eu sei que está aí. Ana Paula. Ângela está aí, né? Tô. Antônio Vitor. Saiu? Antônio Vitor estava aí, né?
estou enganado? Vitor Prestes? Beatriz? Tá aí. Oi, tá me ouvindo? Oi. Sim. Elisa? Emanuele? Presente. Sim. Emanuele Campos? Fauzi? Aqui, professor. Ok. Gabriel? Viana? Aqui, professor. Giovana? Elivelton Gabriel? Ian Pontes? Ive Thiago? Jenny Fernandes? Professor, eu tô aqui. Quem é? Jenny? Giovana. Giovana. Professor, você chamou, mas eu não tinha respondido. Tá bom, Jenny. Ana Paula. Jéssica? Jéssica? Eu. Ok. Joiciane? Joiciane não veio hoje, né? Aqui, professor. Ah, Já Joiciane tá aí. Legal. Karen? Aqui. Beleza. Karina? Tô aqui, professor. Catrine? Aqui. Larissa Prata? Luana? Pode entrar. Presente. Luana Saraiva? Presente. Luísa? A Luísa justificou. Matheus Ibanez? Ibanez? Presente. Melissa? Aqui, professor, presente. Rafaela? Presente, professor. Roberta? Presente. Sara? Presente. Sara? Vitor Eduardo? Aqui, professor. Tá. Wilson? Presente. Ingrid? Presente. Presente, professor. Beleza. Vou confirmar quem está com falta, hein? Antônio Vitor, Elisa, Emanuele Campos, Erivelton Gabriel, Ian Pontes, Ive Thiago, Larissa Prata, Luísa, Sara Jordana. Ok, Ive. Estou registrando aqui tua presença. Professor, eu acho que não tá funcionando o áudio da Elisa, mas ela tá aqui. Elisa. Ok. Só os dois? O Ive. O senhor chamou, professor Wilson? Wilson, chamei e já registrei a presença, Wilson. Ok, professor, obrigado. Professor, o senhor pode entrar aí no seu e-mail e confirmar os trabalhos recebidos? Posso, gente, agora, tá? Tá bom, obrigada. Rapidinho. Deixa eu ver se tem uma porta fechada aqui.
estou vendo aqui da Ângela Luana Souza, Mel Oliveira, Luana Saraiva, Elisa Souza, Beatriz Castilho, Karen Aguiar, Catrine Aguiar, Roberta, Fauzi, Jenny, Rafaela Souza, Karina Santos, Gabriel Viana, só. Professor, Tá bem, desculpa. obrigada, professor. O senhor pode confirmar seu e-mail, senhor? Eu tenho 2 e-mails seus aqui. Professor Eu André sou. e André Unifap. Tá, eu sempre pedi para mandar para o professor André Coelho. Eu vou repetir aqui, tá? Ok, professor, obrigado. Confirmei Tchau, aí. professor. Mandar para esse. Tchau, gente. Bom Bom dia. final de semana. Oi, Professor, tem resumo para a próxima aula? pode aparecer. Pô, a gente vê sim. Podem te verificar. Olha, gente, esse aqui é o Josué, né? Vem aqui, Josué. Não tem problema, não. Ele gosta do Hulk e do Homem-Aranha. Vem cá, Josué. Não tem problema, não. Ó. Oi, Josué. Ele está com vergonha de aparecer na câmera, professor. É seu filho, professor? 5 anos. Oiê. Aí, na minha disciplina, período passado, tinha um aluno chamado Guilherme Aranha. Aí o Josué, você é o Aranha? Homem-Aranha! Aí eles ficaram conversando no áudio do WhatsApp. Essa pausa aqui, ó. Outra hora você... Gabriel, eu preciso... Vai ter resumo para a próxima aula, sim, tá? Respondendo a pergunta. Sim, tem resumo para a próxima aula. Só que eu preciso fazer o que eu prometi ainda agora. Verificar se na próxima aula o tema ele está correspondente com o que eu comentei ainda agora. Porque eu preciso falar logo sobre essa sessão na próxima aula. Senão, vai confundir a cabeça de vocês, se eu não falar logo da secessão, tá? Eu já falei do Art Nouveau, já falei de Gaudí, aí se eu não falar da secessão, vai embolar as coisas, porque eu tenho a impressão que a próxima aula, sim, Joyciane, manda durante o dia. Quem não mandou, manda hoje durante o dia para mim. Eu queria que tivesse mandado ontem, tá? Mas quem não mandou, manda hoje durante o dia. Por que eu digo que vai embolar a cabeça de vocês? Porque eu quero tratar logo de todas as tendências que são que trabalham do ponto de vista mais organicista, mais orgânico, tá? Da imagem. É isso, é basicamente isso. Trabalham as curvas. Gente, vocês estão liberados, vocês podem sair, tá? Tá bom, professor, obrigado. A gravação da aula. Tchau. Tchau. Tchau, bom almoço, bom final de Bom semana. final de semana, professor. Para vocês todos também. Valeu.